A minha trajetória enquanto pessoa não binária, o momento onde eu me entendi enquanto pessoa não binária, começou em 2017. E nesse momento eu estava no terceiro ano da faculdade no último ano da faculdade de teatro, aqui na UFC. Eu acho que essa trajetória enquanto teatro, enquanto artes do corpo, ela foi muito importante para mim. Me perceber enquanto pessoa dissidente de gênero, desobediente de gênero. Inclusive, acho que os meus primeiros contatos com a desobediência de gênero sempre estiveram atreladas à experimentação em teatro e em performance. E deve ter sido logo na infância, em espaços de contação de história, que eu sempre fazia contação de história com meu pai, com minha mãe, com minha família, onde a gente se colocava enquanto vários personagens. E esses personagens, eles eram muito fluidos, né? Tal hora eu era um tiquinho de carvão, tal hora eu era a Maria, tal hora eu era uma galinha. E eu acho que isso me abriu possibilidades para pensar o espaço de imaginativo e criativo do corpo para além do gênero, para além da espécie, para além de tudo. Mas o corpo enquanto um espaço da imaginação. Em 2017, eu já tinha tido algumas experiências com fazer teatral e eu também já tinha tido algumas experiências com a maquiagem. A maquiagem, ela começou na minha vida dentro do coletivo Catavento, que era um grupo de teatro infantil. E para quem conhece grupos de teatro aqui em Fortaleza, normalmente são espaços um pouco lascados, né? Um pouco fodidos financeiramente, não tem possibilidade de ficar contratando vários profissionais. E cada pessoa deveria desenvolver sua própria maquiagem. E aí, nesses espaços de maquiagem, eu fiz várias peças de teatro infantil, testando maquiagens. E para quem conhece teatro infantil, sabe que uma das coisas que a gente apela muito é o visual, né? Pensar essa visualidade enquanto um espaço de encantamento. Criança adora magia. Criança é um ser super ritualístico. E eu penso a maquiagem atualmente, e principalmente com fazer drag, como um espaço de ritual. É encantar a realidade, é encantar as pessoas que estão em minha volta e é fazer uma ilusão de mim, comigo, com o meu corpo. Acho que um acontecimento muito forte aqui em Fortaleza foi o assassinato de Dandara Kathleen, no dia 17 de fevereiro de 2017. E essa data ficou muito marcada para mim, porque acho que foi a primeira vez que eu me deparei com um assassinato de pessoa trans que me impactasse tanto. E comecei a repensar, tipo, por que esse assassinato em específico me atravessa tanto, né? Para além de ter sido um acontecimento muito cruel, extremamente divulgado, compartilhado de maneira até grotesca nos grupos de WhatsApp do Brasil inteiro, foi um momento onde eu me percebi muito próxima daquilo, né? Sabendo, inclusive, das minhas distâncias, né? Porque o assassinato de pessoas trans, ele principalmente se dá com pessoas trans de periferia e pessoas trans negras, coisa que eu não sou. Mas vendo o assassinato de uma pessoa trans na mesma cidade, naquele ano em específico, mexeu muito comigo, né? E aí, a partir disso e da leitura de um texto muito específico que eu leio até hoje, vivo lendo, que o nome é Guerra dos Gêneros ou Guerra ao Gênero, da Sueli Ronick, eu comecei a me entender enquanto pessoa trans. Esse mesmo período foi um período onde eu estava tendo muitos conflitos familiares. Apesar da minha família, ela me acolher muito bem, minha família por parte de mãe, me acolher muito bem atualmente, naquele período não era da mesma forma e eu estava tendo muitos conflitos pela minha trajetória de gênero. Eu me lembro muito da minha mãe, em diversos momentos, eu me arrumando e tentando sair de casa o mais rápido possível para que ela não chegasse em casa e não me visse. Não queria que ela me visse, porque eu sabia que se ela me visse, ela iria reprovar tudo. Porque naquele momento era um momento onde eu estava experimentando, começar a experimentar usar vestidos, começar a experimentar usar maquiagem, usar saia, usar tudo mais.
E eu me lembro que eu fugia muito. Eu corria, tipo, eu notava que a minha mãe ia chegar, eu corria. E a minha mãe é militar. Ela é tenente da aeronáutica. E aí eu queria muito sair de casa. E aí eu descobri uma palavra que é basicamente o toque que desfaz a formação militar. E ao mesmo tempo é uma palavra que designa correria, saída em disparada, que é debandada. E aí, para ganhar dinheiro para sair de casa, tendo em vista todas essas questões de transgeneridade, desobediência de gênero e de violência, que eu começava a perceber sendo direcionado com o meu corpo, eu fundei um que começou como uma loja de desenho. Eu estava começando a desenhar. Eu queria vender meus desenhos, nunca consegui vender uma porra de um desenho naquela época. E depois fundei um brechó, onde a minha ideia era repensar a utilização da roupa, tanto a partir de uma noção ecológica, né? A roupa que você tem um contato, a roupa que não é uma roupa de novo uso, tanto a partir de uma relação social, né? De você pensar que lojas de departamento que estão aí o tempo inteiro fazendo roupas também estão o tempo inteiro precarizando funcionárias, pessoas que estão trabalhando nesses espaços, e a partir de uma noção de gênero, onde eu ia muito em brechó comprar e aí sempre me falava, mas tu quer roupa de homem e mulher? Eu falava, eu quero de tecido hoje, não tô afim de escalpelar ninguém, não tava afim de tirar a pele de ninguém para fazer. E eu acho que isso foi muito marcante dentro da debandada enquanto brechó. E aí, em determinado momento, a gente fez como se fosse uma consultoria com uma menina chamada Renata Mota. E aí nessa consultoria, ela fez uma série de exercícios pra gente repensar o que era a debandada. Eu e a Mateusa, que era minha companheira da época, que também é uma pessoa não binária. E aí a gente descobriu que, na verdade, a debandada, ela era para além de um brechó. A gente foi realizar uma sessão para vender roupa. E aí a gente chamou um monte de gente para essa minha casa nova. Eu tinha conseguido sair de casa, tinha conseguido minha independência, não sofrer mais violências de gênero diárias. Sofrer assim para sempre. E aí, em dado momento, a gente chamou um monte de gente lá para casa e começou a usar um monte dessas roupas. E com câmera fotográfica, em dado momento eu pensei, nossa, isso é para além de vender roupa. Isso era para além de vender roupa. E nesse primeiro dia, um monte de gente parou e começou a falar o quanto importante foi aquele momento. E esse foi o momento que, para mim, foi o nascimento da debandada, enquanto um coletivo de artes visuais, de pesquisa de gênero e de união de pessoas buscando desafiar as normativas binárias de gênero, né? Pensando primeiramente nesse sentido, não, a minha roupa não é homem, de mulher, de tecido. Mas depois pensando também nas possibilidades de criação com imagem. A debandada, ela durou muito ativamente um ano, mas ela continua até hoje com ações esporádicas, e a gente realizou uma série de encontros fotográficos, né, com várias pessoas da cidade, debatendo assuntos como não binariedade, violência, as relações entre os feminismos clássicos e os movimentos queer e feminismo negro. Então foi um movimento muito importante para mim e para uma série de pessoas. E num momento onde várias pessoas, inclusive, se descobriram enquanto pessoas não binárias. Isso foi um período que marcou a minha primeira descoberta enquanto pessoa não binária e a minha primeira relação com violência. Eu me descobri pessoa alvo da violência, né? Eu acho que muitas das pessoas, quando se descobrem trans, também é a descoberta de poder nomear quais as violências que sempre aconteceram na minha vida, que sempre acontecem na vida de um monte de pessoas trans, mas que a gente consegue, enfim, dizer, isso é transfobia. Isso é exossexismo, que é você praticar transfobia com pessoas não binárias, fazendo com que elas pensem que aquilo é loucura, que aquilo não existe, que elas estão só delirando. Isso sempre aconteceu muito na minha vida. Eu me lembro muito de eu entrando na faculdade em 2016, 2015, eu entrando na sala de aula e literalmente vários colegas de classe, amigos, amigas, rindo da maneira como eu entrava, rindo da maneira como eu me vestia, e eu não conseguia
falar qual era o nome daquilo. E em dado momento eu ria, mas era um riso de desconforto. Porque eu sabia que eles não estavam rindo comigo, eles estavam rindo de mim. E eu sabia que eu não estava rindo com eles, eu estava rindo porque eu estava desconfortável. 2018 foi um ano muito louco pra mim, porque foi o ano de ascensão mais forte do bolsonarismo aqui. Foi o ano onde a gente teve a eleição de uma pessoa transfóbica, péssima, fascista, extremamente autoritária, tudo de ruim, como nós sabemos, no poder. E foi o ano onde eu pude estar em conjunto com minha parceira, que também era uma pessoa, que também é uma pessoa trans, e construir uma coisa muito nossa. Então eu sempre sou muito grata a ela, especialmente por esse período. Um período muito potente, onde a gente pôde se entender demais. E durante esses anos, desde a debandada, eu comecei a me montar. E a montação, pra mim, eu sempre falo assim, que as pessoas binárias, elas têm uma série de recursos de gênero, dispositivos de gênero que elas usam para reforçar a binariedade no seu cotidiano. A maneira como escolhem cortar o cabelo, a maneira como escolhem colocar os seus músculos, a maneira como escolhem suas roupas, a maneira de falar, a maneira de se colocar nos cantos. Tudo é reforço de binariedade. E a montação, para mim, ela deixou de ser um espaço de experimentação meramente artístico e passou a ser um espaço de dispositivo cotidiano de gênero. Então eu comecei a me montar com muita constância e comecei a me descobrir dentro daquela corpa montada. E naquela época eu tinha assimilado a debandada enquanto uma parte de mim. Inclusive ela é uma tatuagem que eu tenho aqui atualmente. E eu comecei a me intitular de Deb, né? Então muitas pessoas começaram a me reconhecer enquanto Deb debandada, nesse período. E eu também pintava as paredes da faculdade, assinava como Deb debandada. E aí foi um período muito, muito importante para que a debandada pudesse transitar do que ela era para o que ela se tornou, para depois virar outra coisa. E quando eu entrei no mestrado em 2019, transitou o meu pensamento sobre violência e transgeneridade. Se em 2017 eu me descobri alvo da violência, em 2019 eu tive uma série de contatos com a potência do meu corpo, onde eu me vi pela primeira vez podendo produzir violências. E aí uma chave muito forte virou na minha cabeça. Que a minha arte drag, para além de ser um espaço de encantamento, também é um espaço de enfrentamento do mundo, da binariedade, da estaticidade de gênero e das violências que vinham até mim. E era uma arma de violência. Então eu comecei a fazer uma série de performances, uma série de invasões, uma série de cometimentos na cidade, que deram origem à primeira parte da minha pesquisa, que eu intitulo de Ecopoéticas da Inexistência. Pensando na criação de uma poética do corpo, para algo que sempre está no limiar entre o existir e afirmar a minha existência, o combate à inexistência e a assimilação de que a minha corpa, ela sempre vai ser uma corpa da criação, da imaginação. Então ela é muito uma corpa da inexistência também. Tem muita fricção entre o existir e o deixar de existir. E 2019, inclusive, foi um período onde a minha arte ela começou a ter um caráter muito mais agressivo. Tanto que eu olho para as minhas artes de 2019 e eu fico assim, o que era aquilo, né? Tipo, eu não consigo me reconhecer mais naquilo. Eu admiro muito aquilo e eu agradeço muito pelo que eu fui. Mas quando eu vejo as coisas que eu fazia em 2019, eu fico, meu Deus, tipo, eu tava muito, muito, muito afetada naquele processo. E eu vejo isso não de maneira como se aquele afetamento fosse bobo, mas um afetamento muito bonito que eu vivi, sabe? De me descobrir produtora dessa violência. Lá pro meio de 2019, eu fazia muitas dessas coisas com minha câmera. E aí a minha câmera foi assaltada, inclusive foi um momento muito icônico na vida, assim. Eu passei por um assalto em conjunto com a Mateusa, e foi um assalto onde nós duas tínhamos acabado de transar, a gente estava pelada, e a gente foi feita de refém. E naquele momento eu fiquei muito nervosa pela possibilidade de que alguém cometesse uma violência comigo, mas principalmente que alguém cometesse uma violência com ela. E depois que eu larguei esse espaço da câmera,
né? E aquele processo foi um processo de muito entendimento de que eu estava viva, que eu precisava celebrar minha existência. Eu comecei a lidar com a transgeneridade não a partir somente das nossas que morrem, das nossas que são assassinadas, das nossas que sofrem violências. Mas eu comecei a lidar com as nossas que estavam vivas. Tentar celebrar um pouco enquanto a gente está viva aqui. E eu criei um projeto chamado Projeto Inúmeras, que é um projeto de retrato digital de pessoas trans, especialmente pessoas trans de Fortaleza, pessoas trans vivas, né? Sempre bom pontuar isso. Que tinha como intuito a gente fazer um panorama que era um censo antidemográfico. Se o censo demográfico para pessoas trans está sempre pesquisando, e necessariamente pesquisando, porque é uma forma de denúncia, quais de nós estamos morrendo, eu queria apontar e fazer um panorama de quais de nós estamos vivas, criando, em pleno exercício de invenção de mundo, de existência. E foi muito legal, porque começou como um projeto de retrato digital e depois eu comecei a realizar uma série de intervenções, de lambe-lambes e de propostas de instigação cibernética, com palavras, com frases. Então o projeto começou a crescer. E isso foi muito meu 2019, tanto esse espaço de entendimento de mim enquanto propositora da violência, e ali para o final, esse meu espaço de me entender enquanto espaço de preciso celebrar a vida. E são coisas que não se dissociam, não é uma coisa contrária à outra, são coisas necessariamente associadas para que a gente consiga viver. Porque nenhuma vida trans merece ser somente os reflexos das mortes trans. Isso é muito cruel. Muito cruel o que fazem e o que obrigam da gente a sempre estar num espaço de martírio, a sempre estar num espaço de profunda convalescência e condolência, porque isso mata a gente aos poucos também. Se a nossa vida, se a nossa existência é pautada na morte de outros como nós, a nossa vida é um definhar. Eu não queria aceitar aquilo. Então eu preferi, de alguma maneira, também celebrar.